Atenção você que está pensando agora em financiar uma casa própria. A Caixa Econômica Federal, que é responsável por quase 70% dos financiamentos de imóveis aqui no nosso país, vai mudar as regras do financiamento, tá? Vamos entender tudo isso? Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que a Maria possa nos trazer informações de quais são as novas regras e a partir de quando elas começam a valer, para que quem está nesse momento pensando em fazer um financiamento para a sua casa, para o seu apartamento, já pense se já deve correr ou esperar ou saber como conduzir com essas novas modalidades, né, Maria? Olha, Wilson, essas mudanças já começam a valer a partir do dia 21 agora de outubro, viu? Se antes já era difícil financiar um imóvel, agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Aqui do meu lado está o Antony Lima, que é especialista em direito imobiliário, para falar então sobre isso. Essas mudanças vieram para dificultar, quer dizer, quem não tem dinheiro já não tinha, agora vai ter que ter esse trabalho de conseguir, ainda mais para conseguir dar entrada. Quais são essas principais mudanças? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Realmente agora vai dificultar um pouco para quem necessita de um financiamento imobiliário para aquisição da sua casa própria. Já sabíamos que 20% já era um percentual até alto e considerável para você fazer um financiamento de 80%. Hoje em dia, você aumentando esse percentual, tanto para 30% como para 50%, isso dificulta. Então, será de 30% para quem optar pelo sistema de amortização constante, a SAC, ou para quem optar pela tabela Price, vai ser de 50%. Ou seja, essa pessoa vai ter que desembolsar inicialmente ou 30% do valor global do imóvel ou 50% daquele imóvel. Então, isso dificulta? Sim. Por quê? Porque não é só o valor de entrada para fazer esse financiamento. Você tem uma série de valores financeiros que estão agregados ao financiamento. A exemplo do imposto, né? A exemplo da taxa cartorária, a exemplo do próprio seguro que fica atrelado à prestação, e quando se trata de imóveis usados, você ainda também tem que pagar uma taxa da avaliação do imóvel. Então, é uma soma final que ultrapassa até mesmo 40% ou 45%, vamos assim dizer, de desembolso inicial por parte do comprador do imóvel. Qual a justificativa da Caixa Econômica, né, para aumentar esse valor da entrada? A questão da poupança. Então, poucos aplicadores na caderneta de poupança, e isso diminuiu muito, a retirada subiu muito da caderneta de poupança. Então, aqueles investidores que poupavam, que tinham seu dinheiro aplicado na caderneta de poupança, optaram por fazer essas retiradas. E com isso, como a caderneta de poupança é pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, é dos recursos para aquisição do imóvel, para financiamentos imobiliários, está dificultando esse empréstimo por parte da instituição bancária. Sabemos que também tem uma outra fonte de incentivo, que é o FGTS também, de origem para recursos de financiamento, mas só que a grande maioria é na poupança. Então, como a poupança está com esse déficit entre a questão de captação, entre a questão de rendimentos, entre a questão de poupança mesmo assim dita, e a retirada, que está sendo muito maior do que a entrada, então eles optaram por fazer essas mudanças. Essas regras, elas valem para imóveis de até que valor? Ela vale até para imóvel de 1,5 milhão, e também vale para imóveis novos, imóveis usados, comerciais, para terrenos, ou seja, a partir do dia 21 de outubro vai estar valendo para todos esses tipos de imóveis, lotado até 1,5 milhão. Agora, somente a Caixa Econômica que adotou, né, essas novas regras, né, mas ela é responsável por 80% dos financiamentos. Os outros bancos também devem seguir esse mesmo exemplo? O que você acredita? É verdade. A linha mestra de financiamento habitacional é oriundo todos da Caixa Econômica Federal. Até mesmo pela facilidade da obtenção do crédito, pela questão, às vezes, da diferenciação da taxa de juros. Até então, as demais instituições bancárias não se pronunciaram a respeito de seguir essa linha. Talvez eles não optem por isso. Se não optar, é uma boa chance do consumidor procurar as demais instituições e ver como é que está se tratando essa nova modalidade, se optaram ou não. E até, se não optaram, é um meio de também o consumidor ter como opção de buscar outra instituição. Bom, nessa hora, o consumidor, aquele que estava de olho no imóvel, pensando em financiar, faz o quê?
Nessa hora ele tem que pesquisar bastante, Maria. Ele tem que ir a diversas instituições bancárias, ele tem que solicitar de cada instituição, uma planilha. Essa planilha é chamada de custo efetivo total. Nessa planilha, ele vai estar constando o valor da parcela, vai estar constando o valor do seguro, vai estar constando o valor da amortização, do quanto você paga de juros e o seu saldo devedor. Então, com essa planilha em mão, o consumidor ele tem que, juntamente com a sua família, né, fazer um levantamento orçamentário para que não venha a sofrer nenhuma penalidade ou até mesmo venha a perder esse imóvel no futuro. Aliado a isso, ele tem que procurar também um seguro. Não necessariamente o seguro é obrigacional para fazer com aquela mesma instituição. O seguro é obrigatório? Sim, porque ele garante morte ou invalidez permanente ou danos físicos no imóvel, mas pode ser feito com outra instituição. Ou seja, é recomendável, o aconselhamento é que pesquise bastante. Okay, obrigada, então, pelas informações. É isso, né? O que já era difícil ficou um pouquinho mais difícil. Então, na hora aí de financiar, quem pretendia, agora é hora de sentar, avaliar, ver quais são as melhores opções. É com você aí no estúdio, Wilson.